No Educar para Empreender de hoje, um pouco da história de uma das famílias de maior destaque no empreendedorismo brasileiro. Andréa Matarazzo conta como Francisco Matarazzo chegou ao Porto do Rio de Janeiro sem nada e construiu um dos 5 maiores grupos industriais do mundo nos anos 30. Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro programa Educar para Empreender. Este programa do novo canal chamado Empreender. Na verdade, estamos rodando esta entrevista nas instalações da Faculdade do Comércio de São Paulo, que funciona aqui, nesta entidade centenária, a Associação Comercial de São Paulo, que sempre se apresentou como a casa do empreendedor, a casa que defende o empreendedorismo, a livre iniciativa, os valores democráticos e que justamente tem este conhecimento, não é, do que necessita o pequeno e o médio empreendedor brasileiro. E hoje, nesta nossa estreia, nós temos a enorme satisfação de conversar com um ícone do campo empresarial brasileiro, Andréa Matarazzo. Andréa Matarazzo já ocupou inúmeros cargos na vida pública, mas principalmente é de uma família que é sinônimo de empreendedorismo no Brasil, a família Matarazzo. A família que trouxe um enorme desenvolvimento no campo empresarial brasileiro. Portanto, é com enorme honra que damos início a este nosso quadro Educar para Empreender. Andréa, você é de uma família que é sinônimo de empreendedorismo no Brasil. Talvez seja o sobrenome mais tradicional no campo empresarial brasileiro. Você poderia, Andréa, falar um pouquinho sobre a sua história, a história da sua família nessa perspectiva empreendedora? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite e parabéns por esse canal, que eu acho que é muito importante a gente poder dar subsídios para quem quer empreender, principalmente num país complicado como o Brasil. Sim, Wilson, eu tenho muito orgulho justamente de fazer parte de uma família que empreendeu desde que chegou no Brasil. Aliás, veio para o Brasil para empreender. Francisco Matarazzo saiu da Itália, quando eles eram uma família de classe média, em Castellabate, sul da Itália, quando a Itália vivia de períodos dificílimos e eles tiveram problemas na família com a morte do pai. Ele veio a convite de um amigo da mesma região que já estava aqui em Sorocaba. Em 1886, Francisco Matarazzo chegou no Porto do Rio de Janeiro, trazendo mercadorias, que eles tinham feito uma grande economia da família, para trazer mercadorias, fazer um mercado de secos e molhados. Quando a barcaça que fez o transbordo do navio para o porto afundou e ele perdeu tudo. Então ficou efetivamente com uma mão na frente e outra atrás, algumas liras no bolso, mas não esmoreceu, né? Ele foi para Sorocaba, ficou na casa desse amigo dele, do senhor Grandino, a quem ele reconheceu como o melhor amigo dele a vida toda, e lá ele começou a dar a batalha e começou fazendo a compra de porcos e revenda de porcos, depois matando os porcos, extraindo a banha, porque ele identificou que toda a banha consumida no Brasil era importada dos Estados Unidos. Ele começou a fazer a banha em São Paulo, em Sorocaba. Pensou que também, como a banha vinha dos Estados Unidos em barris de 200 litros, ele passou a colocar em latas de 5 galões, é a fábrica que deu origem depois à Metalúrgica Matarazzo, que é uma empresa que até hoje, com outro nome, funciona conosco. Mas, enfim, era um período justamente final do século XIX, 1886, antes da abolição da escravatura, antes da proclamação da República, mas muito pouco tempo atrás, se a gente pensar, né? Por quê? Porque a Europa, que era riquíssima, passava muitas dificuldades, e eu acho que pessoas como ele, que tinham esse espírito de empreender e de luta, não se conformavam com o que estavam assistindo lá e vieram para o Brasil. Vamos lembrar que o Brasil, nessa época, o que tinha aqui? Nada, mato, índios, escravos, alguns portugueses. E a viagem, muitas vezes, ainda era em navios à vela. O vapor estava apenas começando. Bom, ele começou, então, aqui em Sorocaba, ele chamou o irmão André, com quem foi sócio até o fim da vida. De Sorocaba, onde ele fez cerca de 10 fábricas dessas de banha, ele foi crescendo em outros municípios.
inaugurou aqui na cidade de São Paulo a primeira fábrica de grande porte da América Latina em 1900, que era o Moinho Matarazzo, que está lá na Rua Monsenhor Andrade. Até hoje, uma construção belíssima, foi financiada na época pelos ingleses e com capital próprio deles, para fazer a farinha, porque ele também identificava que toda a farinha brasileira era importada. Então, da farinha, ele começou a precisar fazer os sacos para farinha, então fez a tecelagem. E como ele fazia a sacaria, ele comprava o algodão para fazer o fio, para fazer o saco, aí o algodão vinha com caroço, fez o primeiro esmagamento de caroço de algodão. Tanto que a pedra de esmagamento está no Museu de Sorocaba até hoje. E assim foi, porque era um espírito inquieto, né? O Francisco Matarazzo, que tinha na sua retaguarda o irmão, mas com a liderança e a genialidade empreendedora dele, até 1937, quando morreu, ele disse que ele sempre na vida dele, uma coisa que ele tinha como princípio, nunca ter patrão, né? Ou seja, ele era movido a esse desafio e à inovação. Todas as fábricas da Matarazzo sempre tiveram, e historicamente, ele estava sempre à frente do tempo, trazia os engenheiros da Alemanha, trazia engenheiros dos Estados Unidos, os melhores equipamentos sempre. Enfim, e fez, quando ele morreu, ele tinha um dos 5 maiores grupos industriais do mundo, né? Fez uma fortuna gigantesca e com espírito empreendedor. Claro que é outro mundo e outro Brasil, outra época, mas eu acho que o espírito empreendedor, ele está dentro das pessoas, independente do momento. Perfeito. André, você comentou que vieram da Itália e, na verdade, aqui se desenvolveram e chegou a estar entre as 5 famílias industriais as maiores do mundo, entre as 5 maiores famílias de industriais do mundo. Quer dizer, foi um avanço monumental. Monumental. Em 1923, tive um primeiro-ministro que esteve no Brasil e fez um discurso no parlamento italiano, dizendo que tinha conhecido o italiano mais rico do mundo, que era o Francisco Matarazzo, mas não morava na Itália, estava no Brasil. No Brasil. Isso em 23. E como é que você, André, avalia essa história justamente desses imigrantes que vieram para o Brasil, às vezes sem falar o português, com pouquíssimas condições precárias e evoluíram, empreenderam e se tornaram muito bem-sucedidos? Você está falando uma coisa que é o que eu digo sempre, essa grande diferença que nós temos aqui, né? Você é neto, provavelmente, ou bisneto de imigrantes libaneses. Eu sou neto de imigrantes italianos e de imigrantes libaneses. Você imagina um libanês chegando no Brasil, como o meu avô, como o seu avô, chegou com 17 anos no Porto de Santos, sem falar uma palavra de português. O libanês é bastante diferente. Ele entrou na faculdade na USP, fez odontologia e se formou. Eu sempre acho o seguinte, essas pessoas que vieram, libaneses, italianos, poloneses, alemães, ingleses, japoneses, eles vieram, são pessoas diferenciadas, porque da mesma forma que eles saíram dos seus países de origem e vieram para cá, provavelmente os irmãos, algum irmão, primo, não sei o quê, nunca ficaram lá, tiveram medo. Então, essas pessoas que vieram já tinham um DNA diferente de dar batalha. Ninguém saiu da Europa, do Oriente, para o Brasil em busca de qualidade de vida. O cara veio construir a vida. Então, quando ele chega aqui, por que o Brasil todo mundo se dá tão bem? Porque o judeu se dá bem com o libanês aqui, e casam, inclusive, com o palestino. Porque eles viram, quer dizer, da futrica que eles tinham, as brigas, é do que eles fugiram, não queriam mais ouvir falar disso, queriam trabalhar, construir a vida, tocar a vida para frente. E depois vieram também para São Paulo os migrantes nordestinos. Se você andar na periferia e perguntar, você vai ver que um monte de gente chegou aqui com 10 anos, 11 anos, 12 anos, sozinhos, ficaram na casa do amigo, do tio, do primo, do amigo, do irmão e venceram. Então isso aqui é uma terra, eu sempre falo, São Paulo é uma terra de vencedores. Não tem a menor do que tem no DNA essa coisa do empreendedorismo. Porque são os que vieram, né? Que já tinham esse espírito no seu sangue e transmitiram provavelmente para os seus filhos. A maioria das pessoas do estado de São Paulo tem essas histórias para contar. Com certeza. Porque é muito parecida. No fundo, a imigração italiana veio para substituir mão de obra escrava. Né? André, diante do seu testemunho, eu te faço a seguinte pergunta. Você acha que o empreendedor já nasce ou é possível você se qualificar para ser empreendedor?
Não, você pode se qualificar. Eu acho que a gente está passando por essa fase que agora é moda ser empreendedor, né? A palavra empreendedor veio na moda. O empreendedorismo existe desde esta época que nós estamos falando. Agora, você tem que tomar muito cuidado. Eu acho que tem que tomar cuidado, porque não é fácil empreender, e principalmente num país como o Brasil. Eu acho que você pode ter o espírito de empreender, eu conheci muitas pessoas assim, mas você não tem espírito, você não tem perfil de administrador, e pode ser um desastre. Então, o espírito de empreender, você nasceu com ele, mas a capacidade de administrar você pode aprender, e é essencial hoje em dia. Porque uma coisa era empreender quando Francisco Matarazzo empreendeu aqui. Ele saiu da Europa. Então eu me lembro quando eu fui embaixador do Brasil na Itália, eu estava um dia na sacada da embaixada olhando a Piazza Navona e pensando que quando o Papa Inocêncio X estava exatamente naquele lugar que eu estava olhando os jogos náuticos que ele costumava fazer na Piazza Navona, Cabral estava chegando no Brasil. Então o gap cultural era imenso. Então você vinha da Europa, chegava com vantagens comparativas muito importantes. Hoje a vantagem comparativa o que pode te dar é o preparo. Claro. É a faculdade, é o ensino, é a educação, a formação. Sabe o que eu costumo dizer, André, é o seguinte, que no passado havia espaço para o amadorismo. Então, bastasse que o sujeito ele tivesse um tino comercial que fosse visionário, que ele conseguia. Não tinha uma competição acirrada como hoje. E muito menos o conhecimento. O conhecimento era uma coisa escassa. Com certeza. Então, como você disse, o cara tinha um pouco de conhecimento. Se ele tivesse tino, era um salto na frente dos outros. Exatamente. Hoje, conhecimento você tem em todo lugar. É questão de você agarrar. Eu sempre falo, agora, hoje em dia, você tem que agarrar duas coisas. A oportunidade e o conhecimento. Quando você parte do zero, você não tem nada a perder. Quando você parte de onde partimos, você tem uma responsabilidade grande e um nome a zelar. Estamos de volta com o programa Educar para Empreender. No primeiro bloco, viajamos no tempo para conhecer melhor a história de uma das famílias mais empreendedoras do Brasil. Fora essa questão da concorrência, André, quais são os pontos que você identifica como sendo diferentes entre o empreendedorismo do início do século XX, vivido pelos seus antepassados, né, que vieram da Itália, e o empreendedorismo de hoje? As regras, né? Você não tinha muitas regras, você não tinha muita competição, não tinha muita concorrência. Hoje, você tem uma concorrência feroz e você tem Estado, né? O Estado atormentando a vida de todo mundo. Ele é necessário até um certo ponto, mas no caso do Brasil, um Estado muito pouco amigável ao empreendedorismo, principalmente à indústria, né? Eu que tenho indústria sei disso, percebo isso. Ele é ao contrário, ele é um Estado hostil quase ao empreendedor. Tanto que você vê muitos jovens com talento, com preparo, fazendo empresas bilionárias nos Estados Unidos. Brasileiros estão lá há 25, 26 anos, mas estão preparando. Por quê? Porque o arcabouço legal, jurídico de lá está mais adequado. É acolhedor, né? Não, é acolhedor e mais adequado ao empreendedorismo contemporâneo. As regras são mais adequadas, né? Você tem que ir se adequando. Você considera o brasileiro um povo criativo, André? Extremamente criativo. O brasileiro, na atividade dele, é criativo, muito competente, porque apesar de tudo isso que nós estamos falando, né, de toda essa diversidade, né, a indústria ainda sobrevive no Brasil, perdeu muito espaço, mas ela sobrevive. Surgem iniciativas novas no campo de serviços, no campo dos aplicativos, dos unicórnios que de repente surgem, mas a gente tem que lembrar que também o empreendedor não é só o dono do unicórnio. E não é só o dono do unicórnio que tem valor, porque esse vai ser 1 em 1 milhão. Você ter sucesso, ter o seu próprio negócio que te garanta a sua sobrevivência com uma qualidade de vida relativamente boa e o sustento de sua família, isso é um gol extraordinário, né? Nós temos que, hoje o Brasil peca um pouco, como o mundo todo,
pela essa coisa muito superficial da imagem, do Instagram, que todo mundo olha, as pessoas ficam falando dos unicórnios, ganhou bilhões. Não, mas não é esse. Você não pode se frustrar porque não ganhou 100 milhões de dólares. Não é assim. Não é assim. 75% da mão de obra brasileira está empregada em pequenas e médias empresas. Claro, mas como na Itália, você tem meia dúzia de grandes grupos. É o pequeno negócio. E o cara ser dono do pequeno negócio, ele fala, era a aspiração do meu bisavô. Essa aspiração dele, ele teve como consequência ele virar o maior industrial, um dos maiores industriais do mundo. Mas começou pequeno. Não, era não ter patrão. A aspiração dele. Então, era viabilizar alguma coisa que permitisse que ele não tivesse patrão. Aí você dá os outros passos. Não queira abraçar o mundo de uma vez só, porque aí é um convite para quebrar cara. Você tem que consolidar o seu negócio. É muito bacana dizer que é arrojado, corajoso, etc. Mas lembra que o boleto chega, as contas têm que ser pagas e se você quebrar aqui no Brasil também é problemático, não é bacana como acho. Claro. Faz parte do jogo, mas te cria muito problema e te trava um bom período. André, e se você pudesse citar empreendedores, líderes empresariais que te inspiram hoje, quais seriam e por quê? Não, hoje eu diria, eu acho um empreendedor assim, que eu digo muito sucesso, tem dois assim, que são da minha geração que eu vi desde pequeno. Um é o Zé Roberto Moraes, superintendente do Grupo Votorantim, mas hoje ele não está como executivo, mas vamos falar mais assim, concentradamente, também um negócio de comércio, muito focado em comércio, que é o Flávio Rocha. O Flávio Rocha ele teve um talento extraordinário. Primeiro, filho de um pai genial. Nivaldo Rocha. E que não é uma coisa simples você ser filho de um cara como esse e ter que dar... Ele conseguiu fazer e soube fazer a transição, não da empresa do pai para ele, porque isso, claro que o pai soube fazer a transição do mercado, porque o mercado mudou radicalmente. É uma transição do modelo de negócio. Mas completamente, olha, eu em 80 era superintendente da Indústrias Matarazzo do Paraná, que era a maior indústria têxtil do Brasil. Eu fornecia para o seu Nevaldo, era um dos grandes clientes. Ele comprava tecido, fazia as calças, camisas e vendia as camisas. E nós, como é que a gente fazia? Tinha lá um negócio chamado ateliê, que as moças iam para a Europa, viam as tendências, definiam os tecidos, os desenhos, a fábrica imprimia, fazia os monstruários, levava lá para o seu Nevaldo, falava, seu Nevaldo, o que temos para esse ano é isso. Se vira. Hoje eu estava falando com o Flávio. Ele, Flávio, faz cerca de 200 lançamentos por dia em 5 tamanhos, portanto, por semana. Portanto, quase 1000 lançamentos. E ao contrário, a inteligência artificial define qual é o produto que está vendendo mais, em que tamanho, em que lugar. Então, o Flávio, com a criação da Riachuelo, com esse faro de entender o mercado, a mudança que ele... Basta ver o que era a Riachuelo quando eles compraram e o que é a Riachuelo hoje. Sim. A mudança do perfil do negócio, da loja. E democratizar essas grifes que ele levou para as lojas de departamento. Ele lembra, com grandes estilistas, roupas baratas. Verdade. Isso foi uma coisa. E depois ele migrou para a plataforma também de vendas online, como poucos. Então é um grupo hoje sólido, com talento. Eu vejo um talento de mercado e de negócios extraordinário. E ele Flávio é a minha geração. Pegou uma coisa grande? Sim, sem dúvida. Mas vou dizer que manter o negócio e crescer... Não é brincadeira. É quase mais difícil do que você partir do zero. Porque é o seguinte, quando você parte do zero, você não tem nada a perder. Quando você parte de onde partimos, você tem uma responsabilidade grande e um nome a zelar. Perfeito. André, última pergunta. Você considera, como disse há pouco, o brasileiro um povo criativo. Mas inúmeras pesquisas dão conta de que a mão de obra no Brasil, ela infelizmente ainda é muito improdutiva, não é? O mercado, na verdade, ele precisaria performar mais do ponto de vista de venda, de espaço no mercado global, se a mão de obra brasileira tivesse mais produtividade, né? E no campo do empreendedorismo, idem. Como você próprio falou, antes, né, se o sujeito ele tinha visão comercial, tino comercial, como a concorrência era muito pequena, ele obtinha êxito, mas hoje é diferente.
Então eu queria que você nos dissesse, André, o que você pensa da educação empreendedora, a importância da qualificação e uma mensagem para os jovens que querem empreender. Primeiro, eu queria assim dizer uma coisa interessante, nós não comentamos aqui, que o Brasil ele está perdendo o bonde do futuro se ele não adequar a sua legislação a tecnologia contemporânea, porque você não vai conseguir controlar. Eu vejo, por exemplo, Airbnb está alugando quartos em casas nos bairros Jardins, modo de dizer. Teoricamente isso não pode, é proibido, mas como é que controla? Não é melhor adequar a legislação? Claro. Amanhã, se você criar um aplicativo que você liga ele de manhã, ele apita em todos os seus vizinhos e diz assim, estou indo para a Praça das Bandeiras, quem quer carona comigo por R$5? Como é que alguém pode te proibir? Como é que vai conseguir te proibir? Não vai, a gente viu isso, a confusão no Uber, etc. Só que é o seguinte, aconteceu, os Ubers estão aí e meio que fecharam o olho, não vamos mais, como o político brasileiro, ele não quer discussão, ele quer sempre parecer o bom moço, então deixa a coisa como está para não discutir. Tem que discutir, porque tem que adequar, tem que simplificar a legislação e fazer uma legislação que atenda a essa mudança de dinâmica. Com relação à educação, Wilson, é outro gap que o Brasil está criando, porque o brasileiro é criativíssimo, não tem dúvida, mas só criatividade não basta, você pode ser super criativo, mas você tem que pôr o negócio em pé. Gestão. Para pôr o negócio em pé, você tem que saber o que precisa fazer para pôr em pé. Claro. E depois, para tocar aquele negócio e crescer, é outra especialização. E o que eu tenho visto é que a nossa mão de obra hoje, ela não encontra formação adequada para os empregos do futuro. E isso nós temos que fazer urgente. Então você pega o comércio. O comércio mudou radicalmente nos últimos anos, né? Do pôr lá a barriga no balcão para o comércio eletrônico. Acho que hoje 40% do comércio já estão nas vendas eletrônicas. O que eu falo, o governo tem que se adequar a isso. Como é que faz tributação disso, por exemplo? Claro. Na importação, etc. Esse é um assunto que o Flávio Rocha aborda muito, inclusive. Não, mas claro, porque o que está acontecendo? Se importa qualquer coisa de qualquer lugar e traz para cá, concorrendo com uma loja daqui que produziu, pagou imposto, etc., como é que você concorre? Então, tem que ter um jeito de tributar, não é para aumentar o custo, é baixar a tributação daqui de dentro e taxar um pouco a outra. E eu acho que aí você só tem um jeito que é através da taxação do comércio eletrônico, alguma coisa assim. Não sou especialista, mas tem que ser feito. Isso é um ponto, para não ser atropelado ou acabar não proibindo, porque daqui a pouco proíbe compra online porque não tem imposto. Você está amarrando o país do passado. É como amarrar o Brasil, que é obrigado a ter frentista e posto de gasolina, é obrigado a ter cobrador em ônibus. Isso não vou nem entrar no mérito, a discussão, porque eu tenho convicção que você tem sempre alguma coisa por trás. Não é para preservar os empregos, tem outras motivações. Forças escusas. Sim, mas são leis absurdas que amarram o país para trás. Então você precisa de formação e qualificação. Então no comércio, você vê, a Faculdade do Comércio, que nós estamos aqui, por que ela existe hoje? Que é justamente para qualificar toda essa força de trabalho que está o pequeno comerciante, o comerciário, o médio comerciante, porque ele vai mudar. O pequeno comerciante ele já é empreendedor. O comerciário que hoje está lá no balcão, você não tem a dúvida que daqui a pouco ele vai ter a loja eletrônica para vender para a loja que ele está hoje. Só que ele também vai vender para outras lojas que vão se agregar à plataforminha dele, que estará agregada a uma plataforma maior. Tudo isso você precisa aprender como é que faz. Precisa entender esse mundo novo, né? Então, eu acho que é essencial. A mensagem que eu dou é: empreenda sim, nunca iniba o seu instinto empreendedor. Mas lembra, alguns pontos, eu acho que ter sucesso não é fazer um unicórnio, é você fazer a sua empresa. Mas hoje, para você ter sucesso com a sua empresa, é muito importante, você vai competir com gente muito preparada. Então você tem que ter a ideia, tem que saber como pôr em pé a ideia, como planejar os recursos para a ideia, como fazer ela crescer. E para isso você precisa de formação, precisa saber. André, muito obrigado pelo seu tempo.
e eu espero que você tenha gostado desse nosso primeiro encontro. Eu que agradeço, Wilson, agradeço a todos vocês e acho um estímulo, é ótimo isso, a gente estimular o empreendedorismo, porque é isso, as pessoas têm que conseguir a sua autossuficiência. Isso muda a qualidade de vida da pessoa, abre a cabeça, mas é com isso, com uma certa prudência. Muito bem, muito obrigado, Andréa, e até o próximo Educar para Empreender.